Você já ouviu dizer que a cirurgia de catarata é capaz de eliminar o uso de óculos? Pois é, em algumas situações isso é perfeitamente possível, em outras, nem tanto. Então fica comigo até o final desse vídeo para você entender direitinho quando a gente pode criar essa expectativa e quando é melhor partir para um método mais conservador. Mas antes de entrar nesse assunto, é importante a gente retomar um conceito anterior. Do que se trata a cirurgia de catarata? Então, durante essa cirurgia, a gente remove o cristalino opaco, né, que é aquela lente natural que a gente tem dentro do olho. Quando a gente nasce, é transparente e com o passar do tempo pode se tornando opaca. Então, a gente remove essa lente opaca de dentro do olho e substitui por uma lente artificial que fica lá dentro do olho de forma permanente. A gente não mexe mais nessa lente. Através da cirurgia, com o implante da lente transparente, essa lente artificial, a gente consegue não só reestabelecer a transparência dos meios, que faz com que a visão fique mais nítida, como a gente pode corrigir aí o grau do paciente. Então, sim, é possível que o paciente fique sem óculos depois da cirurgia, mas não é uma regra, não é necessariamente em todos os casos que a gente vai conseguir trazer esse tipo de benefício para o paciente. E como a escolha da lente intraocular vai influenciar diretamente na chance do paciente ficar sem óculos, eu vou explicar mais ou menos alguns grupos de lentes que a gente tem hoje no mercado, né? Então, as lentes monofocais, que são as lentes mais simples, né? São lentes que vão ter apenas um foco, né, como o próprio nome diz, monofocais, e esse foco, essa nitidez dessa lente vai estar programada para a distância de longe. Então, o paciente que coloca uma lente monofocal, ele vai obrigatoriamente precisar de óculos para as atividades de perto ou de visão intermediária. Então, para usar um computador, para usar um celular, para fazer uma leitura, essas atividades vão envolver a necessidade de um óculos depois da cirurgia. Para os pacientes que colocam lentes que trazem diferentes distâncias focais, e aí nesse grupo a gente tem as lentes trifocais, as lentes multifocais e as lentes de foco estendido, nesses casos a gente já consegue reduzir bastante ou até eliminar de fato a necessidade de óculos para perto, né? Ou distância intermediária, dependendo aí do que cada lente se propõe, né? No caso particular daquele paciente. E existem também as lentes que são capazes de corrigir o grau de astigmatismo, que são chamadas as lentes tóricas. Também vai depender da indicação daquele paciente em específico. Mas atenção, nem todo paciente vai ser candidato a todas essas lentes que eu mencionei, né? Não existe uma única lente que seja a melhor. Existe a melhor lente para aquele paciente. E como que a gente vai chegar a essa conclusão? Baseado nas condições anatômicas do olho daquele paciente e também nas necessidades do dia a dia, né? Então, alguns exemplos aí de condições anatômicas que vão influenciar na nossa decisão. O paciente precisa ter uma córnea, que é aquela superfície do olho, que seja favorável, que seja regular. O tamanho da pupila vai influenciar. Alterações de retina, de nervo óptico, né? Pacientes que têm glaucoma, pacientes que tenham retinopatia diabética, vão muitas vezes ter limitadas as opções de lentes. Isso não quer dizer que é uma cirurgia que não vai ter o mesmo sucesso. Não, mas a gente precisa adequar as capacidades daquele sistema óptico, daquele olho em específico, para definir qual que é a melhor tecnologia para aquele paciente. Um outro ponto muito importante é a gente conseguir alinhar a expectativa que muitas vezes os pacientes têm com relação a essa cirurgia, né? Mesmo com essas lentes que promovem um foco para perto, que trazem aí uma certa independência de óculos, ainda pode ser necessário o uso dos óculos em algumas situações, né? Muitas vezes uma leitura mais prolongada, alguma letra muito pequenininha, uma bula de remédio, uma atividade
que possa precisar aí de um reforço, de um uso de óculos. E tudo bem, isso não é um problema. O objetivo é a gente fornecer o máximo de independência possível para cada um, né? O máximo que as condições daquele paciente permitem. Em resumo, sim, é possível eliminar o uso de óculos através da cirurgia de catarata, mas isso não é necessariamente uma regra e deve ser personalizado para cada caso. Então, a cirurgia é coisa séria. A gente não deve cair aí em promessas milagrosas que trazem uma capacidade de visão que não seja realista, né? Então, é muito importante que seja feita uma avaliação oftalmológica minuciosa, muito cuidadosa, com o médico que propõe a cirurgia, para que o resultado seja compatível com aquilo que o paciente pode, de fato, receber de qualidade de visão e de qualidade ótica em geral, tá bom? Compartilhe esse vídeo com alguém que vai fazer cirurgia de catarata, que precisa saber desse assunto, e já se inscreve no canal para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo. Até o próximo vídeo!